Meu nome é Kelsey. Aos 29 anos, pensei ter encontrado a pessoa certa para mim em James. Depois de 11 meses mágicos juntos, estávamos planejando nosso casamento, dali a apenas 3 meses. Mas havia uma coisa que me incomodava. James se recusou terminantemente a me apresentar aos pais dele. Ele insistiu que eles não estariam no nosso casamento porque supostamente não aprovam o casamento. Algo nessa desculpa nunca me pareceu certo. E esse sentimento persistente me levou a tomar uma decisão que mudaria tudo. Se você está assistindo agora, deixe um comentário me contando de onde você é, clique em curtir e inscreva-se para saber sobre o segredo horrível que descobri sobre meus futuros sogros e que abalou meu mundo inteiro. Quando penso em como tudo começou, ainda me dói o coração lembrar de como tudo parecia perfeito. Eu havia construído uma carreira de sucesso como designer de interiores em Boston, transformando casas e espaços comerciais com meu olhar para cores e arranjos espaciais. Meu trabalho me mantinha ocupada e, embora eu tivesse saído com alguém aqui e ali, não havia encontrado alguém que realmente se conectasse comigo em todos os níveis. Então veio aquele fatídico baile beneficente na primavera. O evento arrecadava fundos para programas de arte infantil em escolas carentes, uma causa que me toca profundamente. Eu usava um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, e minha amiga Taylor insistiu em me maquiar. Eu estava perto das mesas de leilão silencioso quando minha colega de quarto da faculdade, Danielle, acenou para que eu conhecesse alguns de seus colegas. Kelsey, venha conhecer o James. Ele acabou de fazer uma doação ridiculamente generosa para o programa de artes, disse ela, praticamente me arrastando pelo braço. E lá estava ele, James Anderson, alto, com olhos castanhos calorosos e um sorriso que fez a sala lotada parecer repentinamente íntima. Ele vestia seu terno sob medida com uma confiança natural que demonstrava alguém confortável consigo mesmo. Então, você é a famosa Kelsey, disse ele, pegando minha mão. A Danielle me contou sobre o seu trabalho de design. Eu vi o café que você reformou na Nevory Street. Transformou completamente o espaço. Fiquei imediatamente encantada por ele conhecer meu trabalho e poder mencioná-lo especificamente. Acabamos conversando por horas naquela noite, mal percebendo enquanto a festa de gala se desenrolava ao nosso redor. James trabalhou como analista financeiro para uma empresa de prestígio, ajudando empresas a se reestruturarem e maximizarem seu potencial. A maneira como ele falava sobre números com genuína paixão me lembrou de como eu me sentia em relação ao design, aquela mistura perfeita de habilidade técnica e visão criativa. Nossa conexão foi imediata e intensa. Em 2 semanas, estávamos nos vendo quase todos os dias. James era tudo o que eu sempre quis em um parceiro: inteligente, gentil, ambicioso, mas não implacável, e me fazia rir até doer a barriga. Ele me surpreendeu com presentinhos que mostravam que ele estava realmente ouvindo um livro antigo sobre teoria das cores que ele encontrara em um sebo, uma caneca de cerâmica de um artista local cujo trabalho eu admirava. À medida que as semanas se transformavam em meses, eu me vi compartilhando tudo com ele: histórias sobre minha infância no subúrbio de Maryland, o divórcio conturbado, mas amoroso, dos meus pais, a luta do meu irmão mais novo contra o vício e a recuperação, minhas próprias inseguranças em relação ao meu trabalho. Desnudei minha vida diante dele, pedaço por pedaço vulnerável. Mas comecei a notar algo estranho. Sempre que eu perguntava sobre sua família ou infância, James mudava de assunto habilmente. No começo, não dei muita importância. Afinal, algumas pessoas são reservadas. Ele compartilhava detalhes: crescer em Vermont, seu pai trabalhando em um negócio de cidade pequena, sua mãe criativa, mas convencional. Os detalhes eram sempre vagos, sem a riqueza e a especificidade de memórias genuínas. Minha família é bem chata, ele dizia, dando de ombros. Nada que valha a pena falar. 8 meses depois de começarmos nosso relacionamento, James me levou para passar o fim de semana em um vinhedo em Berkeley. Enquanto o sol se punha sobre as colinas ondulantes, lançando um brilho dourado sobre tudo, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. O anel era deslumbrante, um diamante lapidação esmeralda com pequenas safiras de cada lado, exatamente o estilo que eu já havia mencionado que admirava. Você é o amor da minha vida, Kelsey, disse ele, com a voz embargada. Quero construir um futuro com você. Aceitei imediatamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, enquanto celebrávamos com uma garrafa de champanhe cara, mencionei nosso futuro casamento.
Mal posso esperar para você conhecer meus pais, disse eu, animada. Minha mãe vai te adorar. E até meu pai, que desconfia de todo mundo com quem eu namoro, vai ficar impressionado. James assentiu, mas então disse algo que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Acho que deveríamos manter o casamento discreto, só amigos próximos, na verdade. Quando perguntei sobre sua família, sua expressão se contraiu quase imperceptivelmente. Meus pais não virão. Fiquei chocada. Como assim? É o casamento do filho deles. Eles não são pessoas tradicionais, explicou ele. Eles vivem praticamente isolados em Vermont. Eles não acreditam realmente no casamento como instituição. Eles ficarão felizes por nós, mas não vão querer participar. Parecia estranho, mas James falou com tanta certeza que não insisti mais naquela noite. Eu estava muito envolvida no romance, na excitação, no champanhe e na forma como meu novo anel refletia a luz. Eu dizia a mim mesma que toda família tem suas peculiaridades, e se os pais dele eram pouco convencionais, isso era problema deles. Olhando para trás, eu deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta. Mas quando você está apaixonado, você vê o que quer ver. E eu queria ver um futuro perfeito com um homem perfeito, não há teia de mentiras que já estava se fechando ao meu redor. À medida que a euforia inicial do nosso noivado se transformava na realidade do planejamento do casamento, minhas perguntas sobre a família de James se tornaram mais difíceis de ignorar. Criei um documento compartilhado para nossas listas de convidados. E enquanto a minha passou a incluir parentes, velhos amigos e colegas, o lado de James permaneceu visivelmente escasso. Apenas alguns amigos do trabalho e 2 colegas de faculdade. Você não tem primos, tias ou tios? Perguntei certa noite, enquanto revisávamos a lista. Na verdade, não. Meus pais eram filhos únicos, e os pais deles já se foram há muito tempo, respondeu ele, sem tirar os olhos do laptop. Minha curiosidade me levou a pesquisar nas redes sociais por qualquer vestígio dos pais dele. Tentei várias combinações do sobrenome Anderson com Vermont, mas não encontrei nada que parecesse corresponder aos poucos detalhes que James havia compartilhado. Quando mencionei isso a ele casualmente, sua reação foi inesperadamente ríspida. Eles estão na casa dos 60, Kelsey. Eles não vão postar selfies no Instagram, ele disparou, e imediatamente suavizou. Desculpe, é que eles são pessoas muito reservadas. Foi assim que fui criado. Recuei, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Não era mais apenas curiosidade. Algo parecia errado. O verdadeiro choque veio 3 meses depois do nosso noivado. James estava no chuveiro e eu procurava um grampeador na mesa do escritório dele. Ao abrir a gaveta de baixo, minha mão roçou em uma fotografia desbotada enfiada em uma pasta. Eu não deveria ter olhado. Eu sabia disso mesmo quando a tirei, mas algo me impeliu. Era uma foto de família, um pouco desgastada nas bordas. Um James mais jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, estava entre um casal mais velho que presumi serem seus pais. Eles pareciam perfeitamente normais, seu pai alto com o mesmo queixo de James, sua mãe com um sorriso caloroso e cabelos grisalhos. Eles estavam parados em frente a uma casa modesta com persianas verdes. Não pareciam pessoas que viviam fora da rede ou rejeitavam as convenções sociais. Pareciam pais típicos de classe média suburbana. Quando James me viu ainda segurando a foto, seu rosto ficou pálido. Por que você está mexendo nas minhas coisas? Ele perguntou, arrancando a foto das minhas mãos. Eu não estava. Eu estava procurando um grampeador, gaguejei. James, aqueles são seus pais, certo? Eles parecem tão simpáticos. Por que você não quer que eu os conheça? Ele enfiou a foto de volta na gaveta. Estamos afastados, ok? Temos diferenças filosóficas. Eu não queria entrar no assunto porque é doloroso para mim. Que tipo de diferenças filosóficas poderiam ser tão graves a ponto de eles não comparecerem ao seu casamento ou sequer conhecerem a mulher com quem você vai se casar? James passou as mãos pelos cabelos ainda molhados, frustrado. Olha, nem todo mundo tem a família perfeita que você tem, tá? Alguns de nós temos relacionamentos complicados. Você pode, por favor, respeitar o fato de que é difícil para mim falar sobre isso? Imediatamente me senti culpada por insistir. Desculpe. Só quero entender.
Não há nada para entender. Eles têm a vida deles. Eu tenho a minha. É só isso. A conversa terminou ali, mas minhas perguntas se multiplicaram. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Amanda, pedindo conselhos. Você não acha estranho? Perguntei a ela. Quem se casa sem os pais, a menos que haja algum problema grave? Extremamente estranho, confirmou Amanda. E o fato de ele ficar bravo quando você pergunta sobre isso torna tudo ainda mais suspeito. Pessoas que não têm nada a esconder não ficam na defensiva. O que você acha que ele pode estar escondendo? Não sei, mas alguma coisa não bate. Talvez eles não estejam realmente afastados. Talvez ele tenha vergonha deles por algum motivo. Podem ser super religiosos ou politicamente extremistas ou algo assim. Ou talvez haja algo sobre o passado dele que ele não quer que você saiba. Suas palavras ficaram comigo, corroendo minha paz de espírito. Uma semana depois, tentei uma abordagem diferente durante um jantar no nosso restaurante italiano favorito. Eu estava pensando, disse cuidadosamente, mantendo um tom casual, talvez pudéssemos fazer uma viagem de fim de semana para sua cidade natal algum dia. Você viu onde eu cresci, mas eu não sei nada sobre sua origem. James congelou com o garfo a meio caminho da boca. Ele o pousou lentamente. Não há nada para ver lá. Só uma cidadezinha deprimente, sem nada acontecendo. Eu ainda gostaria de ver. Faz parte do que fez você ser quem você é. Sua expressão endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Kelsey, preciso que você esqueça isso. Meu passado é meu passado. Eu superei aquele lugar e aquelas pessoas. Se você continuar insistindo nisso, vamos ter um problema sério. A ameaça velada em suas palavras me chocou e me fez silenciar. Ou você aceita que minha família não fará mais parte das nossas vidas, ou talvez precisemos reconsiderar se devemos ou não nos casar. Senti como se tivesse levado um tapa. Aquele homem, que nunca sequer levantara a voz para mim, agora me dava um ultimato sobre algo que deveria ter sido simples. Durante o resto do jantar, comemos em um silêncio desconfortável, a tensão se agigantando entre nós. Naquela noite, fiquei acordada por muito tempo depois de James ter adormecido, observando seu peito subir e descer e me perguntando quem realmente era aquele homem ao meu lado. Por enquanto, decidi me afastar do assunto, mas minha determinação em descobrir a verdade só aumentou. 2 semanas depois, enquanto organizava nosso escritório em casa, encontrei uma velha agenda escondida atrás de alguns livros de finanças na estante dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu a folheava, sabendo que estava cruzando os limites, mas sem conseguir me conter. E lá estava, em paz, um número de telefone com o DDD de Vermont e um endereço em uma cidade chamada Meadow Valley. James me disse que não tinha o contato dos pais. Mais uma mentira no que começava a parecer uma elaborada teia de mentiras. Sobre o que mais ele estava mentindo? E, mais importante, por quê? A descoberta da agenda me atormentou por dias. Carreguei o segredo da minha descoberta como uma pedra pesada, sem saber o que fazer com aquela informação que confirmava que James estava mentindo. Todas as manhãs, eu acordava ao lado dele, me perguntando se tudo o que ele havia me dito era verdade. Numa tarde de domingo, durante uma videochamada com minha mãe, finalmente desabei. James estava jogando golfe com colegas e, sozinhos em nosso apartamento, deixei as lágrimas rolarem livremente. Querida, o que houve? Perguntei, e o rosto preocupado da minha mãe preencheu a tela. É o estresse do casamento? Desabafei tudo, a recusa de James em falar sobre sua família, as contradições que eu havia descoberto, o ultimato que ele me dera e meu medo crescente de estar me casando com alguém que eu não conhecia de verdade. Minha mãe ouviu pacientemente, com uma expressão cada vez mais preocupada. Kelsey, eu sempre te ensinei a dar às pessoas o benefício da dúvida, mas também te ensinei a confiar nos seus instintos. E se meus instintos forem só paranoia? Me escuta, disse ela com firmeza. Não há razão para um homem impedir a noiva de conhecer os pais, a menos que esteja escondendo algo significativo. Não se trata mais de respeitar a privacidade dele. Trata-se de você ter as informações necessárias para tomar uma decisão informada sobre passar a vida com essa pessoa. Suas palavras cristalizaram algo em mim. Eu tinha o direito de saber com quem me casaria. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me determinada e apavorada.
Se eu fosse você, descobriria a verdade antes de dizer sim. Seja lá o que for, é melhor saber agora do que anos depois. 2 dias depois, James anunciou que precisava ir a Chicago para uma viagem de negócios de 3 dias. Grande reestruturação de cliente, explicou ele enquanto arrumava a mala. Volto sexta à noite. Assenti, já formulando um plano em mente. Assim que o Uber dele saiu do nosso prédio na manhã seguinte, entrei em ação. Fui direto para o escritório e fiz uma busca mais aprofundada, procurando por qualquer coisa que pudesse me dar informações adicionais sobre a família dele. No fundo do arquivo, embaixo dos documentos fiscais e do seguro, encontrei uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Minha mão tremia ao abri-lo, revelando uma pilha de cartões de aniversário e de Natal, alguns com vários anos de idade. Todos assinados com amor, mamãe e papai, ou às vezes apenas a mamãe, com mensagens pessoais que faziam referência a telefonemas e visitas. O cartão mais recente era de apenas 6 meses atrás, uma saudação de Natal que dizia: James, adoramos ter você conosco no dia de ação de graças. A casa sempre parece mais um lar quando você está aqui. Ansiosa para vê-lo novamente em breve. Com todo o nosso amor, mamãe e papai. Sentei-me no chão do escritório, com as evidências das mentiras de James espalhadas ao meu redor. Ele não só mantinha contato com os pais, como os visitava regularmente, incluindo uma visita de ação de graças que, segundo ele, era um retiro de trabalho em Nova York. O endereço nos envelopes correspondia ao da agenda, mas era diferente do local vago que James mencionara certa vez quando pressionado. Ele dissera que seus pais moravam nos arredores de Burlington, mas os envelopes eram endereçados de Meadow Valley, uma pequena cidade perto da fronteira com New Hampshire, a quase 3 horas de Burlington. Passei a tarde pesquisando. James ficaria fora por mais 2 dias, tempo suficiente para eu dirigir até Vermont, encontrar os pais dele, com sorte, obter algumas respostas. Seria uma viagem de 6 horas em cada sentido, o que significava que eu poderia ir e voltar no mesmo dia, se necessário. A ideia de confrontar estranhos me apavorava, mas a alternativa, casar com alguém que conseguia manter mentiras tão elaboradas, me apavorava ainda mais. Naquela noite, mal dormi. Perguntas me passavam pela cabeça: e se eles se recusassem a falar comigo? E se o James descobrisse de alguma forma? E se as respostas que eu encontrasse destruíssem tudo o que havíamos construído juntos? Pela manhã, minha determinação estava consolidada. Preparei uma pequena mala para passar a noite, só por precaução, e programei o endereço no meu GPS. Saí cedo, pouco depois das 5 horas, para evitar o trânsito de Boston. Enquanto o horizonte da cidade desaparecia no meu espelho retrovisor, a ansiedade e a determinação lutavam dentro de mim. A viagem para o norte me levou através de Massachusetts e as montanhas verdes de Vermont. Em outras circunstâncias, eu poderia ter apreciado a rota cênica, as colinas ondulantes, as cidades pitorescas, as flores silvestres do início do verão pontilhando a beira da estrada. Em vez disso, meus dedos estavam brancos no volante enquanto eu ensaiava o que diria quando chegasse. No início da tarde, cheguei a Meadow Valley. Era exatamente o tipo de cidadezinha charmosa que aparece nos cartões postais da Nova Inglaterra rural, uma igreja com campanário branco, um parque urbano, vitrines com cestos de flores pendurados. Parei em um restaurante chamado Maggi's na rua principal, precisando de um momento para reunir coragem e talvez colher algumas informações locais. O restaurante estava meio cheio, com o que pareciam ser clientes habituais. Sentei-me em uma mesa e pedi um café e um sanduíche que eu sabia que não conseguiria comer. Só de passagem, perguntou a garçonete, uma mulher de 50 e poucos anos com um sorriso amigável. Na verdade, estou procurando algumas pessoas que moram aqui. Os Andersons, Robert e Sarah Anderson. Um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto da garçonete. Claro, todo mundo conhece Bob e Sarah. O lugar deles fica nos arredores da cidade, na Maple Road. Você é parente? Hesitei. Mais ou menos. Sou ligada ao filho deles, James. Algo mudou em sua expressão, um leve arrefecimento, um toque de cansaço. Entendo. Bem, eles são boas pessoas. Estão aqui há séculos. Ela se afastou para atender outro cliente, mas sua reação me deixou inquieto. O que havia causado aquela mudança? Ela sabia algo sobre James?
A tensão no meu peito aumentou quando paguei a conta e voltei para o carro. Seguindo as instruções, dirigi cerca de 5 quilômetros para fora da cidade. O GPS anunciou minha chegada quando parei em frente a uma casa elegante de 2 andares com persianas verde floresta, exatamente como na fotografia que eu havia encontrado. Um jardim bem cuidado margeava o caminho da frente, e 2 cadeiras de balanço estavam na varanda. Parecia a casa de família por excelência, aconchegante e convidativa. Nada nela sugeria pessoas que viviam fora da rede ou rejeitavam as normas sociais. Enquanto estacionava na rua e caminhava em direção à casa, meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Qualquer verdade que me aguardasse ali mudaria tudo. Fiquei paralisado na calçada, olhando para a casa. Um sino dos ventos tilintava suavemente na varanda e, através de uma janela aberta, eu ouvia música clássica tocando. Este era o momento da verdade. Eu ainda podia voltar, fingir que nunca tinha vindo e continuar com os preparativos do casamento como se tudo estivesse normal. Mas eu sabia que sempre me questionaria. Respirando fundo, subi o caminho de pedra e os 3 degraus até a varanda. Meu dedo tremia quando apertei a campainha. Longos segundos se passaram antes que eu ouvisse passos se aproximando. A porta se abriu e revelou uma mulher de pouco mais de 60 anos, com cabelos castanhos com mechas prateadas e olhos gentis que imediatamente se arregalaram de surpresa. Eram os mesmos olhos que eu vira na fotografia, a mãe de James. Olá, disse ela, com uma expressão curiosa, mas acolhedora. Posso ajudar? Minha apresentação cuidadosamente ensaiada evaporou. Sou Kelsey, consegui dizer, com a voz quase num sussurro. Estou noiva do seu filho, James. A cor desapareceu do seu rosto. Ela agarrou o batente da porta como se quisesse se firmar. Você está o quê? Noiva do James, repeti, com uma sensação nauseante se espalhando pelo meu estômago. James Anderson, seu filho. Ela me encarou em silêncio, atordoada, antes de finalmente dar um passo para trás. É melhor você entrar. Segui-a até uma sala de estar confortável, repleta de fotos de família, livros e o aconchego de um lar antigo. Ela gesticulou para que eu me sentasse no sofá, enquanto ela permaneceu de pé. Sou Sarah, disse ela finalmente, a mãe do James. E eu não fazia ideia de que meu filho estava noivo. A simples declaração me atingiu como um golpe físico. Ele nunca te contou sobre mim? Ela balançou a cabeça lentamente. Não, ele nunca mencionou ninguém chamado Kelsey. Estamos juntos há quase 1 ano, eu disse, com a voz embargada. O casamento é daqui a 3 meses. Sarah afundou em uma poltrona à minha frente, visivelmente abalada. Isso é impossível. Isso não pode estar certo. Por que isso seria impossível? Perguntei, embora uma suspeita terrível já estivesse se formando. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu e uma voz masculina chamou: Sarah, de quem é aquele carro ali na frente? Um homem alto, com o queixo e o cabelo grisalho de James, entrou na sala. Ele parou de repente ao me ver. Bob, disse Sarah, com a voz tensa, está a Kelsey. Ela disse que está noiva do James. A expressão de Robert Anderson mudou de confusão para alarme. Noiva do James? Isso não pode estar certo. Foi o que eu disse, respondeu Sarah. O James me disse que vocês 2 não viriam ao casamento, interrompi, desesperada para entender. Ele disse que você não aprova o casamento como instituição, que vive fora da rede e não quer ter nada a ver com a vida dele em Boston. Os Andersons trocaram um olhar perplexo. Isso é um absurdo, disse Robert, secamente. Estamos casados há 40 anos. Eu faço parte do conselho municipal, pelo amor de Deus. Sarah administra o clube do livro da biblioteca. James nos visita regularmente, acrescentou Sarah. A última vez foi há apenas 2 meses, num fim de semana. Ele sempre parece feliz por estar em casa. Meu mundo estava se inclinando em seu eixo. 2 meses atrás, ele me contou que estava em uma conferência financeira em Nova York. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Sarah se levantou e foi até uma mesa lateral coberta de fotografias emolduradas. Ela pegou uma e me entregou. Esta foi tirada no Natal passado, disse ela suavemente. A foto mostrava James sorrindo entre os pais.
Mas o que me fez gelar o sangue foi a mulher do outro lado, de braço dado com o dele, e duas crianças, um menino de uns 8 anos e uma menina de uns 5, sentadas na frente deles. Quem é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Essa é Lisa, disse Sarah gentilmente. A esposa de James e seus filhos, Ethan e Abby. A sala parecia girar ao meu redor. Esposa. Filhos. Uma família que James nunca havia mencionado. Uma família que aparentemente não fazia ideia de que eu existia, assim como eu não fazia ideia de que eles existiam. Eles moram em Hartford, disse Robert, me observando com crescente preocupação. James trabalha para uma empresa financeira lá. Ele viaja para Boston 2 vezes por semana para reuniões com clientes. Cada palavra parecia mais um prego no caixão de tudo que eu acreditava sobre meu relacionamento. As viagens de negócios, as madrugadas no escritório, os fins de semana ocasionais em que ele não estava disponível por causa do trabalho, nada disso tinha sido real há quanto tempo? Consegui perguntar. Há quanto tempo eles estão casados? 10 anos neste outono, respondeu Sarah, com os olhos cheios de uma compaixão que eu não merecia. Kelsey, sinto muito, muito mesmo. Não consigo imaginar o que você deve estar sentindo agora. Mas preciso perguntar, você tem certeza absoluta de que é o nosso James? Talvez tenha havido algum engano. Em resposta, peguei meu celular e mostrei a eles uma foto minha e de James no casamento de uma amiga. Não havia engano. O homem que eu amava, o homem com quem eu planejava me casar, já era casado e tinha 2 filhos. O rosto de Robert se escureceu de raiva. Vou ligar para ele, disse ele, pegando o celular. Agora mesmo. Bob, espere, Sarah me alertou, olhando para mim. Talvez devêssemos. Não, ele a interrompeu. Isso já foi longe demais. Não vou ficar aqui sentado enquanto meu filho destrói a vida das pessoas. Ele entrou em outra sala, mas eu ainda conseguia ouvir sua voz se elevando enquanto ele presumivelmente se conectava com James. Sarah sentou-se ao meu lado no sofá e, hesitante, colocou a mão sobre a minha. Não entendo como ele pôde fazer isso, disse ela, com a voz embargada. Não foi assim que o criamos. Eu não conseguia falar. O choque era avassalador, a traição completa demais. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali sentada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, meu anel de noivado agora parecendo uma marca de fogo no meu dedo. A Lisa não tem ideia, né? Perguntei finalmente. Sarah balançou a cabeça. Imagino que não. Eles pareciam felizes no Natal. Estão planejando uma viagem para Disney neste verão com as crianças. Uma risada amarga escapou de mim. Estávamos planejando nossa lua de mel em Bali. Robert voltou, com um rosto sério. Ele não atende. Deixei um recado dizendo para ele me ligar imediatamente, que é uma emergência. Ele supostamente está em Chicago a negócios, eu disse, sem emoção, mas acho que isso também é mentira. Acho, disse Sarah, cautelosamente, que ele pode estar em casa com Lisa e as crianças. É o recital de dança da filha deles esta semana. Ele mencionou isso quando ligou no domingo passado. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou. No domingo passado, James me disse que ia correr. Ele devia ter ligado para os pais do lado de fora do nosso prédio. Preciso ir, eu disse, levantando-me de repente. As paredes daquela casa aconchegante estavam se fechando sobre mim. As fotos felizes, as evidências da vida real de James, tudo era demais. Por favor, não dirija neste estado, Sarah insistiu. Fique para o jantar. Passe a noite aqui se precisar. Temos um quarto de hóspedes. A gentileza em sua voz quase me destruiu. Essas pessoas também foram vítimas do engano de James. De certa forma, elas não sabiam que o filho estava vivendo uma vida dupla, que ele as estava usando como acessórios em uma mentira elaborada. Não posso, eu disse. Preciso processar isso. Preciso decidir o que vou fazer. Claro, disse Robert. Mas aceite a nossa palavra e saiba que lamentamos profundamente o que James fez. Isso é algo que jamais poderíamos ter imaginado. Saí com o número de telefone deles e os pedidos de desculpas, coisas que eu não esperava quando fiz essa viagem.
Ao me afastar da casa com as persianas verdes, vislumbrei Sara na porta, me observando partir com uma expressão aflita que provavelmente refletia a minha. A viagem de volta para Boston passou num borrão. Mal registrei a paisagem em mudança ou o pôr do sol que eventualmente deu lugar à escuridão. Minha mente estava consumida por imagens: James com sua esposa, Lisa, James com seus filhos, James vivendo uma vida completamente separada enquanto planejava se casar comigo. Meu telefone vibrou repetidamente durante a viagem. James, sem dúvida, tendo recebido a mensagem de seu pai. Ignorei as ligações e mensagens. Precisava de tempo para me recompor, para decidir o que diria quando finalmente conversássemos. Era quase meia-noite quando estacionei na garagem do nosso prédio. Meu corpo parecia oco, como se algo vital tivesse sido arrancado de mim. A viagem de elevador até o nosso andar pareceu levar uma eternidade. Quando destranquei a porta, quase esperava encontrar o apartamento vazio, como se James e nossa vida juntos não passassem de uma miragem que se evaporara sob a luz do sol de Vermont. Em vez disso, ele andava de um lado para o outro na sala, ainda de terno, o rosto pálido. Ele congelou ao me ver. "Onde você estava?" perguntou, com pânico evidente na voz. Meu pai ligou. Disse que era uma emergência. O que está acontecendo? A pura audácia da pergunta dele acendeu uma raiva dentro de mim que queimou um pouco da dormência. "Diga você, James", eu disse, com a voz enervantemente calma. "Ou devo te chamar de o pai? É assim que Ethan e Abby te chamam, certo?" Ele cambaleou para trás como se eu o tivesse atingido fisicamente. "Kelsey, eu posso explicar." "Explicar o quê?" Elevei a voz. "Explique como você está casada há 10 anos e namora comigo. Explique como você tem 2 filhos que não sabem que o pai deles está noivo de outra mulher. Explique como você tem vivido uma vida dupla." "Não é o que você pensa", disse ele, desesperado. "Conheci seus pais hoje", continuei, ignorando sua tentativa patética de negação. "Eles são pessoas adoráveis, pessoas normais, não são pessoas que odeiam casamentos fora da rede. Eles não faziam ideia de que você estava noivo. Me mostraram fotos da sua família. Da sua família de verdade." James afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. "Eu nunca quis que isso acontecesse", murmurou. "O que exatamente você queria que acontecesse?" perguntei. "Você estava planejando realizar o nosso casamento? Ia se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo? Era esse o plano?" Ele olhou para cima, com os olhos vermelhos. "Eu me apaixonei por você, Kelsey. No começo, não era para ser algo sério, apenas uma conexão, algo que era meu. Mas aí virou realidade, e eu não sabia como terminar. Eu não queria terminar. Então, em vez disso, você me pediu em casamento. Essa foi a sua solução." "Sinto-me preso no meu casamento", disse ele, com a voz embargada. "Lisa e eu, não somos como você e eu. Casamos jovens. Nos distanciamos. É complicado com as crianças." Ri amargamente. "Tão complicado que você ficava visitando-os e passando férias com eles enquanto me dizia que estava em conferências ou retiros de trabalho?" "Eu não poderia machucar a Lisa", disse ele, como se isso justificasse seu comportamento. "Ela depende de mim. As crianças dependem de mim. Então, você decidiu me machucar, construir um relacionamento inteiro com base em mentiras." Ele se levantou e veio em minha direção. "Eu te amo, Kelsey. Essa parte nunca foi mentira. Amo vocês duas por motivos diferentes. Liz é a mãe dos meus filhos, da minha história, mas você é minha paixão, meu futuro." Dei um passo para trás, enojada. "Está se ouvindo? Você parece delirante. Você não me ama. Você nem sabe o que é amor. O amor não faz isso com ninguém." "Eu posso consertar isso", disse ele, desesperado. "Vou deixar a Lisa. Vou contar tudo a ela. Ainda podemos nos casar." O pedido foi tão absurdo que me deixou momentaneamente sem palavras. Será que ele realmente achava que eu iria querer me casar com ele agora? Que eu iria querer ser responsável por destruir a família dele?
Você vem mantendo duas vidas completamente separadas há 3 anos, eu disse, com a realidade da mentira me atingindo novamente. 3 anos, James. Isso não é um erro ou um momento de fraqueza. É uma campanha calculada e constante de mentiras. Eu ia te contar sobre eles, insistiu ele. Depois do casamento, eu ia te apresentar ao Ethan e à Abby como a nova madrasta deles. Então, seu plano era surpreender sua esposa com os papéis do divórcio e seus filhos com uma nova madrasta da qual eles nunca tinham ouvido falar, tudo isso enquanto me surpreendia com o fato de que eu ia me casar com um homem com uma família secreta. A crueldade daquilo era impressionante. Você não estava mentindo só para mim. Você estava mentindo para todo mundo na sua vida. Kelsey, por favor, ele implorou, pegando minhas mãos. Eu as puxei. Nós podemos resolver isso. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro, gritei, finalmente perdendo a compostura. Erro é esquecer um aniversário ou dizer algo irrefletido em uma discussão. Essa foi uma escolha que você fez todos os dias, durante anos. Cada vez que você me deixou para ficar com sua esposa e filhos, cada vez que me contou sobre uma viagem de negócios fictícia, cada vez que falou sobre o nosso futuro juntos, todas essas foram escolhas deliberadas. Tirei o anel de noivado do dedo e o atirei nele. O anel ricocheteou no peito dele e caiu ruidosamente no chão. Saia daqui, eu disse. Nunca mais quero te ver. Este apartamento também é meu, protestou ele, com a voz fraca. Não mais. Vou arrumar todas as suas coisas até o final da semana. Se você não sair até lá, vou ligar para Lisa e contar tudo a ela. A ameaça funcionou. James reuniu alguns itens essenciais e saiu sem dizer mais nada, fechando a porta atrás dele com uma finalidade silenciosa que contrastava com o caos que ele havia deixado em seu rastro. No momento em que ele se foi, eu desabei no chão, soluços violentos percorrendo meu corpo. Tudo o que eu acreditava sobre minha vida e meu futuro era uma ficção cuidadosamente construída. O homem que eu amei nunca existiu de verdade. A semana seguinte passou em meio a uma névoa de tristeza e choque. Liguei para o meu chefe e tirei uma licença de emergência. Parei de atender ligações de amigos que ainda não sabiam o que tinha acontecido. Eu mal comia ou dormia. Amanda veio me visitar no dia seguinte ao meu retorno de Vermont, me olhou e se mudou para o meu quarto de hóspedes sem pedir permissão. Você não vai passar por isso sozinho, disse ela com firmeza, pedindo comida para entrega e me obrigando a comer alguma coisa. Aos poucos, tive que encarar a tarefa humilhante de desfazer os planos do casamento e contar às pessoas o que tinha acontecido, ou pelo menos uma versão disso. Eu não suportava compartilhar toda a sórdida verdade com todo mundo, então a maioria das pessoas ouviu que James tinha sido infiel e o casamento foi cancelado. Meus pais vieram de Maryland para ficar comigo. Minha mãe me abraçou enquanto eu chorava, sem nunca dizer eu avisei, embora tivesse todo o direito. Meu pai, normalmente estoico, ficou tão bravo por mim que quis confrontar James pessoalmente. Eu o convenci a não fazer isso. A última coisa que eu precisava era de mais drama. À medida que o choque inicial começou a passar, a realidade prática se impôs. James havia se mudado, mas lembranças dele estavam por toda parte no apartamento que dividíamos, seus livros nas prateleiras, sua caneca de café favorita no armário, as fotos emolduradas de nós duas nas férias em Nantucket no verão passado. Cada item era como uma ferida aberta. A parte mais difícil não foi só perder James. Foi perder o futuro que eu pensava ter, os filhos que tínhamos conversado sobre ter, a casa no subúrbio que tínhamos planejado comprar, o envelhecer juntos que agora parecia uma piada cruel. Eu tinha sido roubada não apenas de um relacionamento, mas de todos os sonhos atrelados a ele. E por baixo da dor, havia um sentimento mais profundo e insidioso, humilhação. Como eu não tinha visto os sinais? Como eu tinha sido tão completamente enganada? O que o fato de eu ter me apaixonado por um homem capaz de uma decepção tão calculada dizia sobre mim? 2 semanas depois que meu mundo implodiu, recebi uma ligação inesperada de um número de Vermont. Era Sarah, a mãe de James. Espero não estar me excedendo, disse ela, hesitante. Só queria saber como você está. Estávamos tão preocupados. Sua preocupação trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Estou sobrevivendo, disse-lhe honestamente. É difícil. James finalmente nos ligou de volta, disse ela.
Ele confirmou tudo. Bob e eu ainda estamos tentando processar tudo. Não tínhamos ideia de que nosso filho era capaz de algo assim. Você falou com a Lisa? Perguntei, temendo a resposta. Sim, disse Sarah suavemente. James foi para casa e contou tudo a ela. Ela está arrasada, como você pode imaginar. Eles estão se separando. Ela levou as crianças para ficar com a irmã por enquanto. Saber que outra mulher estava passando pela sua própria versão do meu pesadelo trouxe uma estranha mistura de validação e tristeza. Lisa também não tinha feito nada de errado. Ela e os filhos eram vítimas inocentes do egoísmo de James. Eu me sinto responsável de certa forma, continuou Sarah. Ele é nosso filho. Nós o criamos. Fico me perguntando onde erramos, o que deixamos passar. Não é culpa sua, assegurei-lhe, surpresa por me ver consolando a mãe de James. Adultos fazem suas próprias escolhas. Antes de desligarmos, Sarah me fez prometer que manteríamos contato. Você quase foi nossa nora, disse ela. Em circunstâncias muito diferentes, acho que teríamos adorado tê-la em nossa família. A conexão inesperada com Sarah tornou-se um pequeno ponto brilhante na escuridão. Nos falávamos uma vez por semana, mais ou menos, conversas breves que, de alguma forma, nos ajudaram a entender o caos que James havia criado. Com o incentivo de Amanda, comecei a consultar um terapeuta chamado Dr. Powell, especialista em trauma e traição. Nessas sessões, comecei o doloroso processo de desembaraçar minhas emoções e reconstruir meu senso de identidade. O que James fez não foi um reflexo de você, o Dr. Powell me lembrava repetidamente. Foi um reflexo da própria patologia dele. Lentamente, comecei a recuperar meu espaço e minha vida. Redecorei o apartamento, pintando as paredes com cores que James havia vetado, substituindo os móveis que havíamos escolhido juntos por peças que eram inteiramente minhas. Cortei meu cabelo comprido em um Chanel e o pintei de um tom mais escuro do que minha cor natural. Pequenas mudanças me ajudaram a sentir que estava criando uma nova versão de mim mesma. Meus amigos se uniram a mim de maneiras que eu jamais esperava. Taylor organizou um chá de panela sem ser de casamento, onde todos trouxeram pequenos presentes para me ajudar a reconstruir minha vida. Danielle, que me apresentou a James, ficou tão mortificada que mal conseguia me olhar nos olhos no início, mas acabou se tornando uma das minhas maiores apoiadoras. Eu não fazia ideia, ela repetia. Ele enganou a todos nós. Retornar ao trabalho depois de um mês afastado foi ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Meus colegas foram informados de que eu estava lidando com uma crise pessoal, e a maioria teve o tato de não se intrometer. Mergulhar em projetos de design proporcionou uma distração bem-vinda e me lembrou de que eu tinha uma identidade e um valor fora do meu relacionamento com James. 3 meses após o confronto, no que seria o dia do nosso casamento, programei deliberadamente um dia inteiro de atividades para me manter ocupada, uma caminhada matinal com Amanda, uma sessão de spa à tarde e um jantar com meus pais, que tinham vindo para ficar comigo. Não foi perfeito, mas consegui passar sem desmoronar. 4 meses após o término, eu estava tomando café em uma pequena cafeteria perto do meu escritório quando ouvi alguém me chamar. Virei-me e encontrei uma mulher mais ou menos da minha idade, com cabelos loiros na altura dos ombros e olhos cansados que, de alguma forma, me pareciam familiares. Kelsey, disse ela, hesitante. Sou Lisa, esposa do James, ex-esposa, suponho. Fiquei paralisada, com a xícara de café a meio caminho dos lábios. De todas as pessoas que eu poderia ter encontrado em Boston, a esposa de James, a mulher cuja existência havia destruído minha realidade, era talvez a última pessoa que eu esperava. Lisa, consegui dizer. O que você está fazendo aqui? Estou na cidade, me reunindo com um advogado especializado em divórcio, explicou ela. Lembrei-me de James mencionar que havia um café perto do seu escritório. Tenho vindo aqui todas as manhãs na esperança de encontrá-lo. Por que você quer me ver? Perguntei, genuinamente confusa. Podemos sentar um minuto? Encontramos uma mesa de canto tranquila. Lisa parecia tão desconfortável quanto eu, girando a aliança, ainda no dedo, nervosa. Eu precisava te ver, disse ela finalmente, para ter certeza de que você é real, eu acho. Há meses, venho tentando entender como o homem com quem estou casada há 10 anos pode ter levado uma vida tão diferente sem que eu soubesse.
Eu venho me perguntando a mesma coisa sobre o homem com quem eu estava há quase um ano, admiti. Quando James me contou sobre você, a princípio pensei que ele estivesse tendo algum tipo de colapso, continuou Lisa. Parecia impossível que ele pudesse estar noivo de outra pessoa enquanto voltava para casa, para mim e para as crianças, toda semana. Mas aí ele me mostrou fotos de vocês dois juntos, do seu apartamento em Boston. Sinto muito, eu disse, sem saber o que mais oferecer. Não se desculpe, ela disse com firmeza. Você não sabia sobre mim. Eu não sabia sobre você. Nós duas somos vítimas aqui. Ficamos em silêncio por um momento, duas mulheres unidas pela experiência bizarra de terem amado o mesmo homem traiçoeiro. Ele sempre foi bom em compartimentar, disse Lisa por fim. Mas isso vai além disso. Nosso conselheiro matrimonial acha que ele pode ter algum tipo de transtorno patológico da mentira. Aparentemente, ele cria ficções elaboradas desde a adolescência. Que tipo de ficção? Segundo os pais dele, na faculdade, ele contou a todos os amigos que seu pai era um embaixador aposentado. Aos 30 e poucos anos, contou aos colegas que havia sobrevivido ao câncer. Nada disso era verdade. Ela balançou a cabeça, incrédula. Quando nos conhecemos, ele era a pessoa mais honesta e direta que eu conhecia. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nossa conversa durou quase 2 horas. Comparamos anotações sobre o comportamento de James, encontrando padrões e semelhanças perturbadoras. Ele havia contado histórias diferentes sobre seu passado para cada um de nós. Usava os mesmos gestos românticos com nós duas, incluindo surpresas de aniversário idênticas. Ele havia moldado sua personalidade para ser exatamente o que cada uma de nós queria, tornando-se um camaleão capaz de alternar entre identidades com uma facilidade assustadora. O que acontece agora? Perguntei enquanto nos preparávamos para ir embora. Estou me concentrando nos meus filhos, disse Lisa com uma determinação silenciosa. Eles estão confusos e magoados. James ainda quer fazer parte da vida deles, e eu não vou afastá-los do pai. Mas a confiança foi quebrada em todos os níveis. Antes de nos separarmos, Lisa sugeriu algo inesperado. Deveríamos manter contato. Não apenas para encerrar o assunto, mas para garantir que todos em nosso círculo saibam do que James é capaz. Ele não deveria ser capaz de fazer isso com mais ninguém. Concordei e trocamos números de telefone. Ao retornar ao meu escritório, senti uma estranha sensação de solidariedade com aquela mulher que deveria ter sido minha rival, mas que, em vez disso, era minha aliada na compreensão de um trauma compartilhado. Juntamente com Sarah, formamos um triângulo improvável de mulheres conectadas pela decepção do mesmo homem, todas tentando reconstruir nossas vidas a partir dos destroços que ele havia deixado para trás. Já se passaram 6 meses desde que aquela viagem fatídica para Vermont mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha vida e meu relacionamento. 6 meses de reconstrução, questionamento, luto e cura lenta e dolorosa. A jornada não foi linear. Em alguns dias, acordo me sentindo forte e com a mente voltada para o futuro. Em outros, sou atirada para trás por uma lembrança ou um lembrete do que perdi. Mas, a cada semana que passa, os dias bons superam um pouco mais os ruins. Logo após descobrir a vida dupla de James, não conseguia me imaginar confiando em ninguém novamente. A traição foi tão completa, tão calculada, que pareceu envenenar o próprio conceito de amor para mim. Como eu poderia acreditar no que alguém me dizia sobre si mesmo? Como eu poderia saber o que era real? Minha terapeuta me ajudou a entender que o que aconteceu não era reflexo da impossibilidade do amor, mas da profunda fragilidade de uma pessoa. A capacidade de manter duas vidas separadas como James fez é extremamente rara, explicou a doutora Powell. A maioria das pessoas não é capaz desse nível de compartimentação e engano. Ouvir isso ajudou, mas reconstruir a confiança, principalmente em mim mesma, tem sido meu maior desafio. Passei meses questionando meu próprio julgamento, me perguntando como pude deixar de notar os sinais de alerta, me repreendendo por não ter percebido as mentiras antes. Aprender a me perdoar por ter sido enganada tem sido mais difícil do que perdoar James pela decepção. Para minha surpresa, focar na minha carreira tornou-se parte crucial do meu processo de cura. 2 meses após o término, me ofereceram a oportunidade de redesenhar o saguão e os espaços comunitários de um hotel histórico no centro da cidade.
O projeto era exatamente o que eu precisava, um desafio criativo que exigia toda a minha atenção e expertise, algo totalmente independente da minha turbulência pessoal. Dediquei-me aos projetos, canalizando minha dor para algo construtivo. Os proprietários do hotel adoraram meu conceito de transformação e renovação, sem saber que eu estava passando pela minha própria metamorfose em cada escolha de cor e decisão espacial. Quando o projeto foi concluído e revelado com elogios unânimes, senti uma onda de confiança na minha identidade profissional que ajudou a fortalecer a minha frágil identidade pessoal. Talvez o aspecto mais inesperado da minha jornada de cura tenham sido os relacionamentos que emergiram dos destroços. Sarah me liga pelo menos uma vez por mês, nossas conversas não se concentram mais em James, mas estão evoluindo para uma amizade genuína. Lisa e eu nos encontramos ocasionalmente para um café, trocando ideias sobre nosso progresso e nos apoiando mutuamente em momentos difíceis. Nós três, mãe, ex-esposa e ex-noiva, até nos encontramos uma vez em um encontro surreal que, de alguma forma, foi terapêutico para todos nós. Somos o clube dos sobreviventes de James Anderson, brincou Lisa, sombriamente, e o riso compartilhado pareceu uma pequena vitória sobre o homem que nos machucou a todos. Meus amigos foram minha tábua de salvação durante tudo isso. Amanda, que ficou comigo durante aquelas primeiras semanas devastadoras, Taylor, que faz questão de me visitar a cada poucos dias, Danielle, que ainda se sente culpada por me apresentar a James, mas tem aparecido constantemente com comida reconfortante e filmes ruins nas noites em que a tristeza ameaça me dominar. 4 meses após o término, Amanda me convenceu a experimentar uma aula de culinária com ela, algo que eu sempre quis fazer, mas que James havia descartado por não valer a pena. Foi lá que conheci Michael, um arquiteto divorciado de olhos gentis e um jeito paciente. Quando ele me convidou para um café depois, meu primeiro instinto foi pânico. Não estou pronta, disse Amanda naquela noite ao telefone. Mal consigo confiar no meu próprio julgamento. Como posso confiar em alguém novo? Ninguém está dizendo que você precisa se casar com um cara, ela ressaltou pragmaticamente. É um café, não um compromisso para a vida toda. Aquele encontro para um café foi constrangedor e hesitante. Eu me vi observando inconsistências, analisando cada afirmação em busca de possíveis mentiras. Mas, em vez de se deixar intimidar pela minha cautela, Michael pareceu entender. Leve o tempo que precisar, disse-lhe ao nos despedirmos. Não estou com pressa. Nos vimos algumas vezes desde então, sempre em locais públicos, sempre com limites claros. Fui franca sobre minha experiência, sem compartilhar todos os detalhes, mas deixando claro que a confiança é algo com o qual estou tendo dificuldades. Para seu crédito, Michael tem sido absolutamente transparente, mostrando-me os papéis do divórcio quando eu, nervosa, pedi, apresentando-me aos seus amigos e respondendo às minhas perguntas, às vezes diretas demais, sem se colocar na defensiva. Não sei se isso vai evoluir para algo mais, mas a experiência me mostrou que agora posso abordar os relacionamentos de forma diferente. Posso confiar nos meus instintos quando eles me dizem que algo não está certo. Posso fazer perguntas diretas sem me desculpar. Posso exigir verificação em vez de fé cega. E, o mais importante, posso ir embora ao primeiro sinal de decepção. A lição mais profunda que aprendi é que confiar em si mesmo vem antes de confiar nos outros. Em retrospecto, houve dezenas de momentos em que minha intuição gritava que algo não estava certo com James e nosso relacionamento. Mas silenciei essa voz interior, inventando desculpas para o comportamento dele, aceitando explicações incompletas, escolhendo acreditar na fantasia em vez de confrontar a realidade perturbadora. Nunca mais ignorarei esses sinais internos de alerta. Nunca mais colocarei o conforto de outra pessoa acima da minha própria necessidade de verdade e autenticidade. Não sou grata pelo que James fez. A dor que lhe causou foi enorme demais, a traição, completa demais. Mas sou grata pelo que aprendi sobre mim mesma ao sobreviver a isso. Sou mais forte do que imaginava, mais resiliente do que acreditava ser possível. Descobri uma capacidade de perdão que não diminui o mal que foi feito, mas me liberta de ser definida por ele. 6 meses atrás, eu achava que minha vida estava arruinada. Agora entendo que ela foi simplesmente redirecionada. O caminho que estou seguindo não é o que eu teria escolhido, mas está me levando a uma versão mais autêntica de mim mesmo, alguém que valoriza a honestidade acima do conforto, a verdade acima da ilusão e o respeito próprio acima da fantasia romântica. Então, se você estiver passando por algo semelhante, se estiver enfrentando uma traição ou perda devastadora, saiba que a dor não durará para sempre.
Chegará o dia em que você poderá contar sua história sem lágrimas, quando a experiência se tornará algo que aconteceu com você, em vez de algo que o define. Confie em si mesmo, apoie-se nas pessoas ao seu redor e siga em frente, um dia de cada vez. Alguém mais já passou por uma traição que te pegou de surpresa? Como você reconstruiu a confiança depois? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes, os finais mais dolorosos levam aos começos mais autênticos.